A gente está começando agora mais um webinar da série que a Falcone tem feito para apoiar as empresas nesse momento tão complicado. Meu nome é Flávia Maia, eu sou Associate Manager aqui na Falcone, onde eu atuo há mais de 14 anos, ajudando empresas de diferentes portes e diferentes segmentos na busca por melhores resultados. Hoje a gente vai falar de um tema sobre uma pesquisa recente que fizemos, cobrindo aí efeitos, ações e perspectivas das pequenas e médias empresas no cenário do Covid. Então, é uma oportunidade para a gente dividir com vocês em primeira mão alguns insights dessa pesquisa, e aí com um objetivo aqui, né, uma ambição, mesmo em uma horinha só de bate-papo, que a gente vai dividir em 40 minutos, de 45 minutos de uma exposição, e depois um tempo para a gente também passar por perguntas e respostas, mas mesmo sendo um tempo curto, a gente tem a ambição aqui de compartilhar informações que promovam insights que possam ser traduzidos em ações nas empresas de vocês, ajudando assim a superar esse contexto de crise e também preparar as organizações para um momento de retomada. Para cumprir esse objetivo, a gente vai passar por tópicos, desde o impacto da crise nos resultados, então, nas principais linhas de resultado, quais são os efeitos que a gente está observando dentro das empresas. Dividir também o que eu acho bastante válido para vocês, né, as ações que estão sendo tomadas, assim, cada um pode fazer uma autoavaliação de quais as ações já tomei, quais ainda fariam sentido e por aí vai. E, por último, algumas perspectivas. Para entrar nesse contexto, a gente traz aqui a questão das projeções, né? Então, para 2020, a gente está projetando uma retração do PIB. A ordem dessa retração, né? O tamanho dela ainda bastante incerto e projeções que vão variando muito. Mas dentro desse contexto, as pequenas e médias empresas representam 30% do PIB e são agentes importantes para a recuperação da economia. Elas têm aí fortalezas e fraquezas para encarar esse momento, então, ao mesmo tempo que são empresas mais enxutas, com tomadas de decisão mais diretas, em menos níveis do que as grandes empresas, então, isso dá uma vantagem que é a velocidade, e essa velocidade num momento como esse é fundamental, mas ao mesmo tempo elas têm uma fraqueza que é o caixa, que passa a ser aí um ponto de dor e uma ameaça muito forte para o tempo que elas conseguem sobreviver. Elas podem ter, né, as empresas podem ter começado esse contexto de crise com diferentes graus de exposição, então desde companhias que têm políticas de caixa diferentes e que estavam mais ou menos preparadas para entrar em um ambiente de crise, o segmento que essas empresas atuam pode ser mais ou menos afetado. Então, como cada um entrou nesse contexto, existe uma variação importante que também vai direcionar um pouco aí da medida das ações, né? E do plano, quão robusto precisa ser esse plano para poder suportar esse momento e seguir bem com os negócios. Então, esse é um grande pano de fundo e a gente entra, então, para falar um pouco dos efeitos nos resultados, dividir as medidas que foram mapeadas, as ações que estão sendo executadas e também fazer aí as recomendações e trazer algumas perspectivas com o intuito de auxiliar as companhias, né? Muito alinhado com o propósito da Falcone, né? De dividir esse conhecimento. Bom, primeiro bloco que a gente vai cobrir aqui sobre impactos e sentimentos. E uma primeira descoberta da pesquisa, enfim, a gente vê que o impacto da crise ele é mais negativo para as empresas do que para a vida dos indivíduos. Então, o que a gente percebeu? Quando os executivos e alta liderança, né, o C-level dessas empresas que responderam a pesquisa, e são mais de 400 empresas aqui que nos apoiaram nesse trabalho, a gente vê que os impactos para o negócio, para clientes e fornecedores, então para os stakeholders que estão nas duas pontas das empresas e dos negócios,
é predominante um impacto fortemente negativo ou levemente negativo. Quando a gente questiona sobre o impacto do Covid na vida dos funcionários e na vida pessoal dos executivos e empresários, a gente vê que ainda traz um efeito negativo, mas em escala menor do que para as empresas. Então, de certa forma, as empresas têm absorvido uma parte desse impacto que a crise traz, minimizando o efeito para os indivíduos da organização. Um outro ponto que a gente explorou foi em relação às medidas socioeconômicas tomadas pelo governo. E aqui a gente olhou tanto para medidas sociais, né, isolamento, transporte, auxílios emergenciais, quanto medidas econômicas, de diferimento de pagamentos, benefícios fiscais, medidas de empréstimo e etc. E o sentimento geral é de aprovação, tanto em esfera estadual e federal, para medidas econômicas e para medidas sociais. Então, pelo menos a alta liderança das empresas traz aí essa visão e compreensão da necessidade das medidas socioeconômicas que estão sendo tomadas pelos governos. Quando a gente questiona sobre o grau de confiança com relação à recuperação econômica, existe um elevado nível de preocupação, então 71% das empresas estão extremamente preocupadas ou preocupadas com a recuperação econômica. E é interessante ver que, levando esse nível de preocupação para a sobrevivência do seu negócio, já existe um nível de otimismo maior, né? Um entendimento de que o contexto é duro, está difícil, e que a recuperação econômica será difícil, mas que predomina aí uma segurança, uma confiança de que os negócios vão sobreviver. Então, essa taxa de confiante, extremamente confiante, quando a gente aterriza no universo do negócio, ela passa a ser maior. É claro que esse nível de confiança das empresas na sobrevivência dos negócios, ele também se altera com relação ao porte. Então, o que a gente vê é que as maiores empresas, né, as grandes empresas, são aquelas que estão mais confiantes com relação à sobrevivência do negócio, e à medida que a gente vai caminhando para pequenas e médias empresas e micro, o nível de preocupação vai aumentando aí. Muito associado com a questão do caixa e essa fragilidade que os pequenos negócios têm para passar por esses momentos de turbulência. Um outro aspecto interessante aqui, infelizmente não muito positivo, é a queda no faturamento que as empresas estão sofrendo. Então, 79% das empresas tiveram redução, né, nas suas receitas de diferentes ordens de grandeza, desde umas com uma redução extrema, né, que não estão faturando 22%, 22% das companhias perderam mais de 50% das suas receitas e 35% tem uma redução de até 50%. Quando a gente pergunta e explora com os executivos e os líderes das companhias sobre a expectativa da recuperação desse faturamento num horizonte de 6 a 12 meses, o cenário é melhor, né? Existe aqui 56% das empresas que acreditam que vão recuperar o mesmo patamar, ou 30% delas dizem, poxa, eu vou faturar mais do que eu faturava pré-crise, mas ainda é preocupante observar que 44% das empresas seguem em um contexto de redução de faturamento, mesmo 6 a 12 meses após a crise. Todas esperam já ter retomado os negócios de alguma forma, mas 16% ainda espera ter reduções maiores do que 50% do que faturavam pré-crise, e 28% uma redução de até 50% nas receitas. Quando a gente avalia quanto tempo as empresas podem suportar se esse cenário atual for mantido, o número é bastante alarmante, né? Apenas 55% das empresas podem sobreviver
mais de 90 dias dentro desse contexto. E desdobrando isso por porte, obviamente que o contexto vai se agravando aí. Microempresas, apenas 39% sobrevive mais do que esse horizonte de tempo, as pequenas e médias, 55% delas, né? Então, pouco mais da metade, e as grandes, por ter uma condição, enfim, de encarar a crise com caixas mais robustos, em sua grande parte, elas enxergam que conseguirão sobreviver, mesmo que esse contexto dure mais de 90 dias. Bom, então, esse primeiro bloco para dar uma perspectiva de quais são os efeitos que estão sendo observados durante esse contexto de crise nos resultados das empresas. E aí, um segundo bloco aqui, a gente quer dividir com vocês as ações que estão sendo tomadas, né, com a intenção de que possam ajudar, então, a trazer insights que possam ser aplicados no negócio de vocês também. Um primeiro olhar é com relação ao quadro de funcionários. A gente vê que a decisão de demitir ou não demitir, ela fica bem dividida. Então, 55% das empresas ou fizeram já demissões ou farão, e 45% ainda esperam não ter que fazer nenhuma demissão. Entre as 55 que vão demitir, a gente teve um olhar disso na linha do tempo. E aí a gente vê que 69% dessas empresas ainda farão demissões, né? Algumas ainda não fizeram e vão fazer toda a onda de demissões ainda nas próximas semanas, e outras, 31%, já fizeram uma primeira onda e farão novas ondas. E 31% já finalizou o trabalho, enfim, fez todas as demissões que entende que será necessário fazer nesse momento. Olhando para outras linhas de gasto, é predominante a atuação de todas as empresas na tentativa de redução de todas as linhas de gasto, né? Então, quando a gente olha aqui nesse primeiro gráfico para mão de obra, dos contratos de terceiro, 70% das empresas tomou medidas de redução nesse sentido. Então, desde medidas mais bruscas, né, de renegociação dos contratos, rompimentos, e por aí vai, as principais ações são essas de renegociação. Olhando para outros fornecedores, o processo de compra também, 83% tomou medidas diferentes, níveis aqui de profundidade. Estoques, 69% das empresas, então, fizeram também reduções nos seus níveis de estoque, vendas e queimas de estoque para levantar capital e por aí vai. Um outro olhar de ações interessante de avaliarmos aqui é relacionado ao apoio que as empresas estão buscando junto às instituições financeiras. E aqui a gente separou 3 grandes grupos, né? 48% das companhias buscaram alguma ação específica com as instituições financeiras, desde renegociação de prazos e taxas, né? 21% das empresas tomaram essa ação, endividar, né? Então tomar novos empréstimos, 18%, e avaliar alternativas em outras instituições, além das que trabalha atualmente. 38% das empresas não tomou nenhuma ação com relação às instituições financeiras. E tem um aspecto interessante que 14% das companhias buscou ajuda e buscou solução e não encontrou. Quando a gente estratifica isso por porte, a gente vê que as grandes, na maior parte das vezes, encontram os produtos e serviços financeiros que ajudam nesse momento, mas à medida que a gente caminha para microempresas, aumenta a proporção, né, das empresas desse porte que não encontrou aqui uma solução junto aos agentes do mercado financeiro. Para falar de medidas de resultado, né, uma outra medida extremamente importante é a preservação das receitas. Então, quais são as principais ações que estão sendo tomadas pelas empresas para sustentar
ou minimizar o impacto nos seus níveis de faturamento. E aí é predominante, né, o foco na retenção dos clientes, 39% das empresas estão tomando ações nesse sentido. Um número representativo também, pensando em novos canais de venda e ou mix de produtos e serviços. Então, essa flexibilidade para repensar o portfólio, entender a necessidade do cliente, como que ela é afetada no contexto de crise, e entender se ajustes no portfólio são necessários, tem sido uma ação tomada e super recomendável, e também os canais de distribuição, né? Se o meu cliente não pode vir até o meu negócio, como eu faço o meu produto e serviço chegar a este cliente, desenvolver outras formas de entregar o valor que a companhia propõe para os seus clientes de maneira digital e desenvolvendo aí outros canais. Quando a gente olha para investimentos, né, então, CAPEX e projetos que a companhia está fazendo para a expansão dos seus negócios, aí, em grande parte, esses investimentos estão sendo suspensos, né? Ou suspensão total, ou suspensão parcial, enfim, poucas empresas estão conseguindo sustentar os níveis de investimento que esperavam poder fazer antes do contexto da crise. E aí agora vem dois insights aqui bastante interessantes. Eu falei, poxa, é o lado bom da crise, né? Tem que ter um lado bom aqui. E o que a gente percebeu é que as empresas estão engajadas em contribuir e auxiliar com a sociedade, né? 59% das empresas já fizeram alguma ação nesse sentido, desde aquelas que puderam lançar mão de capital e investimentos financeiros para ajudar a sociedade, outras que estão realizando iniciativas com o uso dos seus ativos para ajudar a sociedade nesse momento, e outras que fizeram ações mais pontuais. Enfim, ainda tem 20% que ainda não fez, mas pretende fazer, e apenas 21% das empresas não se mobilizou neste contexto que a gente está vivendo hoje. Um outro aspecto positivo é que a crise trouxe uma aceleração do processo de transformação digital das companhias. Então, 39% aqui, que é esse segundo bloco, né, vinha já num processo de transformação e foi acelerado, e para 39% das empresas, a crise revelou novas oportunidades que puderam ser trabalhadas de transformação digital. Então, de alguma forma, 78% das empresas tiveram esse processo acelerado diante do contexto de crise, estão tomando ações nesse sentido. Bom, a gente, então, falou um pouco sobre essas ações que foram mapeadas, e a gente também queria deixar aqui, né, compartilhar um pouco de conhecimento e conteúdo, deixando algumas recomendações de ações para esse momento. Primeiro bloco, sobre a estruturação da gestão em tempos de crise. Então, alguns grandes passos, né? Definir uma governança, então, instalar aí uma sala de guerra. Tem empresas que podem fazer ali o seu comitê central, comitês temáticos, isso tudo tem que ser ajustado para o tamanho da tua companhia, que seja um grupo ali de pessoas, quem são as pessoas relevantes encontrar de maneira frequente para cuidar da governança, para olhar os resultados, para entender as projeções e tomar as ações. Então, pensar as pessoas, né, que tem que estar nessa mesa, as áreas de RH, as áreas de comercial, operações, financeiros, enfim, todo o negócio acaba sendo extremamente afetado por esse contexto, e é importante estabelecer, então, essa sala de guerra, esse comitê, esse grupo de trabalho que vai se encontrar com determinada frequência para debater sobre as ações que precisam ser tomadas. Um segundo passo é realizar, então, um diagnóstico e definir as ações anticrise. Várias temáticas aqui que são importantes, né?
Eu vou começar pela pessoal. Outro dia eu ouvi de um executivo nesse contexto de crise, cabeça fria, coração quente. Então, cuidar das pessoas, né? Cuidar se a sua operação continua funcionando, o que você pode fazer para preservar a saúde das pessoas? Financeiro, obviamente, porque as empresas que não vão sobreviver à crise, não vão sobreviver em função do caixa e dos seus resultados econômicos e financeiros, operações e processos, sociedade e clientes. Então, algumas temáticas que precisam ser debatidas para que ações nesse sentido possam ser direcionadas. Aqui existe um diagnosticador que a gente disponibilizou, e aí eu vou acelerar aqui só para que vocês já possam ter o link também, que está lá, é gratuito, e ele é muito interessante porque vocês têm a possibilidade de fazer uma autoavaliação de como que o negócio está, né, a situação atual, um diagnóstico da situação atual, e ele faz algumas recomendações de ações que podem ser interessantes para trazer ideias e ajudar aí na elaboração do plano de ação. E, por último, preparar para a retomada. Então, quais são estas métricas de mercado, né, os termômetros que a gente vai estabelecer para acompanhar e saber quando que a gente precisa estar pronto para um momento de retomada. A ideia aqui não é explorar profundamente o tema de gestão da crise. Para isso, tem um webinar, né, dessa série de webinars que a Falcone tem feito, que está disponível nesse endereço. Ele foi feito pelo nosso sócio Flávio Buan, pelos consultores Bernardo Silame e Henrique Melilo. Está bem legal. Então, nessa página, vocês têm 1 hora de webinar lá gravado e disponível só sobre a gestão da crise, e lá também vocês encontram o diagnosticador, que pode ajudar aí com ações concretas e pragmáticas para apoiar nesse momento. Não dá para falar das recomendações nesse momento sem falar e reforçar a mensagem de cuidar do caixa. E aí, nas 3 alavancas que a gente tem aqui de variação do caixa. Então, primeiro, as atividades relacionadas à sua operação, ao negócio, né? E o primeiro desdobramento disso na maximização do lucro que o negócio gera. Então, cada linha ali da DRE, poxa, o que eu posso fazer, começando pelas receitas, para preservar a receita? Qual é o serviço, o produto que o meu cliente está precisando hoje, que eu possa ajustar o portfólio, ou que eu possa ajustar canais de distribuição para preservar e ter aquela queda de receita que a gente viu que está extremamente impactada, minimizada. Então, começar olhando para as receitas, depois, obviamente, olhar para os gastos. Então, as medidas vão na linha do que as companhias já têm feito, ajustar as suas estruturas e conter gastos, né? Postergar compras, em alguns casos, dentro desses comitês, salas de guerra, estabelecer aí torres de controle em que você centralize a decisão de gastos de patamares mais relevantes para segurar a caixa e sobreviver por mais tempo. Olhar também para as variações do ativo, então esse capital de giro que você usa para gerar o seu negócio, como é que você pode trabalhar na melhoria dos indicadores, né, de atividade. Prazo médio de recebimento com os clientes, eu consigo receber mais rápido para antecipar a caixa, consigo postergar meu prazo médio de pagamento aos fornecedores, reduzir os meus prazos médios de estoque, então tudo isso vai liberando caixa para a companhia. A gente falou também das atividades de investimento, a gente viu que as empresas já estão fazendo, né, cortando ou priorizando os seus investimentos. Acho importante também a gente entender que um momento a crise vai passar e aqueles investimentos que possam ser prioritários e que o seu caixa permita lançar a mão e que ele vai te colocar numa condição competitiva na retomada, enfim, se puder ser mantido, mas revisitar a linha dos projetos que vinham sendo executados na companhia e ponderar sobre a postergação deles é super importante.
E, por último, as atividades de financiamento, que podem também levantar caixa, né? Então, como é que está essa estrutura de capital, o nível de endividamento, posso ou não posso lançar mão dessa alavanca para trazer caixa. Aqui também a minha ideia não é aprofundar, tem um webinar também no mesmo endereço lá, feito pelo Bernardo Miranda, um dos primeiros webinars dessa série, e ele debate 1 hora em profundidade sobre a gestão do caixa, e acho, enfim, quem ainda tiver buscando recomendações nesse tema, acessa lá que está bem legal. Bom, e aí a gente entra um pouco na preparação da retomada. E aqui tem um conceito bastante simples, mas eu acho que tem coisas que são permanentes, né? São verdades que não se alteram. Um negócio só existe para atender uma necessidade do mercado, para satisfazer a necessidade das pessoas, né? Então, a gente pensa os nossos processos e nossos produtos e serviços a partir da necessidade desse mercado, e é daqui, do atendimento a essa necessidade, que decorre os nossos resultados. É importante entender que a gente tem que olhar as necessidades de diferentes stakeholders. Obviamente que a gente fala aí, né, muitos têm dito do customer centricity, de colocar o seu cliente no centro e direcionar todos os esforços para atendê-lo, é óbvio e tem que ser assim, mas é importante também olhar para outros stakeholders. Algumas companhias concentram tanto em atender a necessidade do cliente, mas às vezes não fazem um negócio que é saudável do ponto de vista de um economics, que gera um lucro para o acionista, e aí o negócio também não se pereniza. Então, atender a esses diferentes stakeholders é super importante. Por que eu estou colocando isso aqui? Eu acho que exige uma especial atenção. Porque o Covid veio de maneira abrupta, mudando as necessidades do mercado e, por consequência, os processos e o negócio, os produtos, os serviços, né? Tanto o portfólio como a forma de entregar esse produto e serviço aos clientes. E a gente teve que fazer isso muito rápido. Vai passar. Mas quando passar, as pessoas têm discutido o novo normal, né? O que dessa transformação ficará na sociedade de maneira permanente? Quais são as mudanças de hábito dos consumidores que vão ficar lá e que vão alterar essa necessidade de maneira definitiva? E tem um outro ponto que eu queria reforçar, assim, a gente está concretizando agora que estamos no mundo VUCA, né? Para quem ainda não tinha aterrissado a ideia, enfim, esse mundo ele será assim, volátil, incerto, complexo, ambíguo. E isso faz com que as empresas precisam pensar muito numa competência de como que eu leio essas necessidades do mercado e consigo traduzir na minha estratégia, desdobrar nas metas que vão afetar os meus processos, produtos e serviços e a forma como eu faço a gestão da rotina do dia a dia para encontrar, né, e eu entregar resultado para essa nova necessidade. Gente, acho que quase de jargão, falar, poxa, o mundo vai mudar, a única coisa que a gente sabe que vai mudar e que vai mudar cada vez mais rápido, é uma verdade. Então, preparar para a retomada, gente, quem entrou mais ou menos preparado, né, essa maturidade de gestão, sua condição de caixa, suas políticas, enfim, se entrou mais ou menos preparado para enfrentar esse contexto, tem também uma parte aqui de lições aprendidas. Como é que eu construo uma organização que é capaz de responder às mudanças do mercado de maneira ágil, responsivo e muito rápido. Então, não só colocar o cliente no centro, entender as necessidades, mas conseguir de maneira rápida refletir isso no seu negócio para entregar o valor para o cliente naquilo que é a nova necessidade. E esse contexto de mudança será permanente. Então, é importante que a gente se prepare para isso. Então, um bom sistema de gestão bem conectado entre os seus subsistemas, né, entre o horizonte estratégico, o horizonte tático das metas anuais e o horizonte do dia a dia,
para produzir esses resultados, né, extraordinários é fundamental. A capacidade de não só redirecionar, né, na estratégia o caminho da companhia, a direção da companhia, mas de traduzir isso nos processos, é isso que garante resultado. Avançar nessa maturidade de gestão, desdobrando essas metas, tanto nos processos, nas alavancas de valor, quanto nas estruturas, né? É o que permite com que a empresa vá melhorando a gestão, e a gestão aqui como meio para melhorar resultado e para chegar lá no sonho grande, na visão de futuro e por aí vai. Então, a construção desse modelo de gestão e cuidar das interconexões dele, dos desdobramentos, é super importante, porque de nada adianta a gente saber ler uma necessidade no mercado e até definir uma estratégia para isso, se eu não conseguir traduzir isso no horizonte tático e depois na operação e, por último, entregar o valor que vocês e as companhias estão se propondo para os clientes. Bom, para implantar essa gestão para resultado, a gente recomenda aqui uma abordagem de 7 passos. Então, definir, preparar o seu time para essa jornada, definir as diretrizes estratégicas. Então, qual a nossa visão, nossa proposta de valor, nosso diferencial competitivo, e a partir daí traduzir isso nas metas da companhia, né? As metas anuais, o orçamento, e desdobrar na estrutura, nos processos, para que cada um saiba a sua parte do todo, e assim a gente mobiliza e alinha todos os esforços da companhia no sentido daquele direcionamento que foi dado. Meta sem plano vira sonho, então se a gente quer resultado diferente, precisamos fazer coisas diferentes, o plano de ação é o que deve traduzir essas medidas que têm que ser tomadas, e por último a execução, né? Que é o que de fato faz diferença. O professor Falcone costuma dizer que tem empresas que fazem o que todas as empresas sabem que tem que fazer, a diferença é que elas fazem, e aqui é que está a regra do jogo. Então, definir uma governança e executar rituais de gestão que te permitam garantir a execução dos planos que foram propostos e checar se os resultados estão acontecendo como planejado, né, dentro das metas que foram estabelecidas. Bom, como que a Falcone pode ajudar e tem ajudado as companhias dentro desse contexto? Então, a gente tem como crença que acreditamos que a excelência em pessoas, gestão e tecnologia constroem organizações extraordinárias para uma sociedade melhor. Então, a gente está aqui hoje fazendo esse webinar e todos os outros que a gente fez anteriormente e compartilhando conteúdo, porque a gente sabe que quando a gente apoia as empresas e a gente quer cada vez ter um impacto maior e no maior número de empresas, a gente está ajudando na geração de riqueza para o país, na geração de empregos e, por consequência, numa sociedade melhor. E o nosso jeito de fazer, né, o nosso propósito é fazer acontecer junto. Então, sempre muito identificados com essa questão de mão na massa e construir isso junto com as empresas. Então, nesse momento, a gente pensa assim, poxa, como que a gente pode ajudar todos? Então, esse webinar e outras iniciativas de compartilhar conhecimento, isso a gente pode conseguir chegar em todos. Desenvolvimento de gente, a gente lançou a First recentemente, super legal para desenvolver competências do profissional de alto desempenho do futuro, oferecer ferramentas de gestão, entre elas Dayway, o ABZ Digital e o Actual, que é um software para acompanhar resultados e planos. A gente fez na semana passada uma ação também pro bono, em parceria com a Ambev e com a Moxtra, Falcone juntos, onde a gente aí não conseguimos atender uma grande quantidade de empresas, mas selecionamos, né, algumas micro e pequenas empresas para que a gente possa apoiar nesse momento de crise, e a gente está desenvolvendo junto com parceiros também uma outra solução de gestão mais crédito. Para médias empresas, a gente tem trabalhado em um programa, Smart Solution, que constrói aquele sistema de gestão que eu coloquei para vocês ali nos slides anteriores,
e também uma abordagem para a gestão da crise nesse momento. Para grandes empresas, aqui foi, né, o nosso core, nossa origem, a gente tem diversas abordagens, desde aumento de receita, redução de gastos, então, processos de estrutura, sempre com esse foco e obstinação, na verdade, pelo alcance de resultado e pela melhoria de resultado das empresas. A gente vai disponibilizar tanto esse webinar aqui, a gravação e o material, a apresentação, quanto o resultado completo da pesquisa. Então, em breve, ele vai estar, né, no endereço de digital.falcone.com/smart solutions. Isso em breve vai estar também disponível para vocês, assim como o diagnosticador e outros instrumentos nessa intenção de levar contribuições concretas, né, para os negócios de vocês. Bom, a gente está aí com 40 minutos de transmissão e eu queria, então, abrir para um Q&A, para a gente falar, ver algumas perguntas e poder trocar uma ideia aqui. Tem uma pergunta aqui, só que não vi a identificação do nome, mas enfim, você mencionou que uma boa gestão faz diferença nesse momento. Por onde devemos começar se a minha empresa não tem nenhuma prática formal de gestão? Ótima pergunta, depois se puder colocar o nome aqui, só para a gente mencionar. O que a gente tem observado nessa atuação, né, junto, especialmente com as médias empresas, é que a maturidade de gestão, principalmente quando a gente compara com as grandes companhias que a gente trabalha, ela é realmente bastante incipiente. Então, tem muita oportunidade. E a pergunta aqui vai no sentido de por onde começo? Esta definição do caminho, né, das diretrizes, das metas anuais e o direcionamento dos esforços para a companhia, eu acho que é uma excelente forma de começar, porque garante o foco no resultado. Tem companhia que às vezes fala, poxa, eu quero começar por processos. Mas espera aí, não sei qual processo. Enfim, não comecem com foco nos meios, né? E se não tem a clareza ainda do resultado, da meta, do sonho grande, da meta do ano, de onde que a companhia vai chegar, começar por aí é uma boa. E aí precisa cuidar do todo, né? Porque, como eu disse ali naquela sequência de passos, definir o direcionamento do longo, o horizonte do ano, mas não adianta eu parar no card de metas do presidente se a gente não engaja e não envolve as pessoas que realmente estão na operação e que podem fazer a coisa acontecer. Então, desdobrar isso, promover na empresa de vocês uma cultura meritocrática, onde as pessoas entendam o resultado que elas são responsáveis, né? Qual a contribuição delas no todo. Então, essa clareza, olha, esses são os meus KPIs, esses são os meus indicadores, metas que são bem definidas, né? As metas, às vezes a gente vê companhia que ainda arbitra, né, o valor da meta, uma meta bem definida, ela é baseada em fatos e dados, com lacunas, benchmarks, é muito saudável para as companhias a prática do benchmark, então, o olhar para fora, até variações de resultado internas, né, o benchmark interno entre plantas, entre vendedores, essa variação do desempenho, ela sempre está lá e ela nos mostra onde tem variação, tem oportunidade de ganho. Então, e nos mostra também uma dica de onde eu busco um plano de ação, porque por trás do melhor resultado tem as melhores práticas. Então, fica mais fácil fazer o plano de ação. Então, vai por aí, assim, definir o longo, definir o ano, desdobrar metas que sejam bem fundamentadas, fazer planos para chegar lá, bons planos, trazendo conhecimento, né, o conhecimento que já está dentro da companhia, e quando a gente promove grupos interfuncionais, pessoas de áreas diferentes, a gente consegue extrair uma boa dose de conhecimento das pessoas sobre os processos, mas podemos trazer conhecimento de fora e depois garantir a execução.
né? É o que vai fazer a diferença. Gente, vocês querem mandar mais perguntas? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Por que as PMEs têm tanta dificuldade de adotar um... Peraí, que está cortando o texto para mim. De adotar um processo de gestão. Ótima pergunta. Eu continuo não vendo... Pebranchina. Desculpa se eu não li o nome de maneira correta. Mas eu acho que as PMEs têm dificuldade de colocar um processo de gestão, muitas vezes, porque elas ainda estão passando por um processo de profissionalização. Tem ali o empreendedor, e eu sou fã da figura, né, dos empreendedores, aquele cara que tem a coragem de começar um negócio, e de enfrentar, né? Outro dia estava vendo sigo sempre o Benchmark, que é um líder e cliente meu, brinco que o CEO que eu queria ver em todas as empresas, ele falou, poxa, empreender no Brasil é super difícil. Então, a característica dessas companhias, ela tem empreendedor que estão ali tentando jogar em todas as posições, né? E fazendo muito ainda na raça, enfim, e aí você tem os incêndios do dia a dia, porque os processos não estão bem estabelecidos, e por consequência você entra ali num ciclo que não te permite, tá bom, agora deixa eu profissionalizar aqui a gestão da empresa, delegar, né? Eu vejo muita dor nesse sentido, assim, entre os pontos de dores que a gente mapeia dos nossos clientes médios, a alta liderança se sente sobrecarregada e ela não tem instrumentos para delegar a responsabilidade pelos resultados, né? A gente fala que existe uma relação de autoridade e responsabilidade. As áreas têm responsabilidade nos fins para ter autoridade nos meios, então, e tem autoridade nos meios. Então, é super importante entender, nesse contexto do desdobramento, o que cada área faz, sobre o que ela faz, quais são as entregas, sobre essas entregas, quais são os indicadores. Então, eu posso delegar com mais tranquilidade, porque eu tenho ali o placar do jogo, eu sei se existe um bom trabalho e vou vendo planos de ação de melhoria, então a gente vai mobilizando a companhia. Mas para te bem direto ao ponto, eu acho que por não ter esse processo, por muitas vezes não ter uma profissionalização da empresa e ter uma sobrecarga da alta liderança da empresa que não encontrou uma maneira estruturada de colocar esse processo de gestão para acontecer, né? Deixa eu procurar aqui mais perguntas. Aqui, Andréa Gonçalves. Trabalho numa empresa onde o carro-chefe são festas, como casamentos, aniversários. Como diversificar esse negócio, já que por conta do isolamento não é um momento para encontros, aglomerações? Nossa saída, por enquanto, é parcelar as faturas de grandes contratos, porém fico preocupada com o fluxo de caixa. Boa pergunta. De fato, e na pesquisa completa vocês vão ver uma abertura para os segmentos, tá? Por segmento das quedas de receita. E esse setor de entretenimento, ou teu business aqui de festas, com a política do isolamento, ele fica com uma demanda bastante retraída. Então, eu te diria, Andréia, que a capacidade de atuar para minimizar os efeitos de receita, elas são limitadas do que outros negócios. Obviamente que pode usar a criatividade, vejo que tem hoje vários portais tentando trazer ideias, né, do que pode ser feito. Então, muitos business são, poxa, te dou um desconto agora, um jeito de antecipar a caixa para você fechar uma festa comigo lá no futuro. É uma forma de tentar antecipar alguma receita. E pensar o que você pode levar, assim, qual que é a nova necessidade que surge, se você consegue adaptar o teu portfólio para atender as necessidades que acontecem neste momento, né? Que não são de grandes eventos. Então, a atuação aqui limitada na linha de receita é o que vai te forçar, Andréia, ser um pouco mais dura nas medidas de contenção de gastos. Porque você falou, olha, eu fico preocupada com caixa.
se a gente não ajusta essa estrutura de gastos, entende esse horizonte, né? Como é que eu projeto esse fluxo de caixa, dadas as quedas de gasto, para sobreviver, a gente fica com a sobrevivência bastante ameaçada. Tem uma aqui do Vinícius Dias, tá? Qual a melhor maneira de acompanhar o plano de ação? Temos planos de ação, mas o acompanhamento não está preciso. Existem muitos prazos não cumpridos. Vinícius, super normal. E não é bom. Mas o professor fala, poxa, o ser humano é procrastinador por natureza. E para criar uma cultura de execução, acho que a dica estabeleça os planos e os prazos junto com as pessoas, né? Verdade, quando você delega ali a responsabilidade pelos resultados e a pessoa tem autoridade nos meios, é ela mesma quem propõe as ações e quem propõe os prazos. E, óbvio, acontecer num ritmo e tem que ser suficientes para fechar aquela meta que foi colocada. Então, esse senso de propriedade do plano, ele é super importante para garantir também um comprometimento com a execução. Ações que são impostas ou prazos que são impostos pela liderança e não comprados pela equipe, elas são mais difíceis depois de ser executadas. Mas mesmo no contexto que, aí eu não sei se na tua empresa, né, já tem essa questão de uma autonomia, de uma proposição das ações pelas áreas, acontece em atrasos, por questões que a gente estava comentando antes. Os incêndios do dia a dia, uma gestão estruturada, e aí toda a operação, ela tira o meu olhar do plano de ação para a execução das melhorias. Então, para criar essa rotina de execução, é acompanhamento disciplinado, né? Então, estabelecer os rituais de gestão, a gente fala das N's, as reuniões de resultado em todos os níveis, e ali você ir vendo não só o resultado, está batendo ou não está batendo, mas está atrasado, não está atrasado, por que está atrasado, como que eu te ajudo aqui, e o líder não deixar de fazer esse acompanhamento para ir ajudando a empresa a gerar uma cultura de execução. Tem mais uma aqui do Hélio Masuyama. Boa tarde, Flávia. Sou Hélio da Caixa e CIA, Rio Grande do Sul. Parabéns pela excelente apresentação. Para estabelecer um bom plano /meta, temos que entender como o mercado vai se comportar nos próximos meses. Na situação atual de pandemia, como prever o mercado para os próximos meses? Excelente pergunta, Hélio. E eu diria que essa gestão da crise, se você puder depois entrar lá e aprofundar, você vai ver que a gente está falando mais de medidas de curto prazo, de acompanhar as projeções, né, numa frequência mais intensa. Então, poxa, toda semana, o que está acontecendo? Quais são as principais métricas? Um olhar para dentro e um olhar para fora. Porque, então, você vai mirando as suas ações. Eu acho que, neste momento, pensar muito no cenário de médio e longo, a gente tem dificuldade, né, de estabelecer, eu diria, ou revisitar planos e metas olhando para um horizonte muito longo, porque as premissas ainda são muito incertas, o contexto ainda é muito incerto. Então, durante esse período de crise, eu te diria para tocar mais o dia a dia, as ações anticrise, mas não perder o olhar do termômetro, e à medida que o cenário vai ficando um pouco mais claro, e aí sim revisitar, né, todas as metas e os planos. Bom, acho que tem tempo aqui para mais algumas perguntas. Paulo de Sá Tavares, fusões e aquisições podem ser uma saída para empresas com problema de caixa nesse momento? Qual o risco da empresa abrir capital no meio da crise? Paulo, de fato, eu acho que todo o mercado entende que, dado esse contexto, quando a gente olha para aquele cenário de caixa e de que as empresas não sobrevivem, né, mais do que 90 dias, a gente vai ver uma aceleração dos processos de fusão e aquisição. Vender a companhia é sempre uma saída, né? Então, saber o valor da sua companhia, a gente está conversando com alguns parceiros até para poder ajudar também as pequenas e médias empresas, né, parceiros do nosso ecossistema, que possam trazer um valuation
rápido e facilitar o empreendedor lançar a mão dessa medida, mas sim, esse cenário de consolidação deve acontecer. Deixa eu ver. Acho que vou pegar mais uma última pergunta aqui. Paulo Vinícius assumiu um restaurante de família com 41 anos. Estou mudando tudo a nível de estabelecimento de processos. Porém, nessa época, nosso negócio perdeu muito, como qualquer restaurante. Seguimos com nossos preços para respeitar nossas margens, estaria certo? Quando a gente falou aí de receita, eu acho que agora é um momento em que caixa e se a margem de contribuição é positiva, isso te ajuda a diluir custo. Então, praticar margens um pouco menores não é necessariamente ruim, porque, enfim, se sobra um saldo positivo da receita que é te dando menos o custo dela, isso te ajuda, de alguma forma, a segurar a sua estrutura fixa de gastos aí. Então, mexer em margem é uma saída. Mas não esquece aqui também de pensar nessa questão dos produtos e serviços. As pessoas estão comendo em casa, muitas fazendo home office. Será que eu posso entregar marmita? Sei lá, uma ideia. E fazer isso à distância. Então, eu acho que aquelas questões de mix, do olhar para a necessidade, falar, olha, o meu negócio, né, qual a minha razão de existir? E qual o valor que eu gero para o meu cliente? E essa necessidade, ela ainda está lá, mas ela modificou a forma como ela acontece? Ou, enfim, como é que eu me adequo? E aí cada setor vai ter a sua particularidade. Eu vou encerrar a parte de perguntas aqui, gente, e vou avançar para um encerramento que a gente está quase no final do nosso tempo. Então, aqui só deixando um pouco dos meus contatos para a gente poder continuar conversando e apoiando vocês. Então, deixo aqui meu contato, sigo à disposição. Também o contato do nosso time que trabalha no programa de Smart Solution e do time que nos apoiou na pesquisa. Pesquisa, eu dei aqui alguns highlights dela, mas ela ficou bem interessante e vocês vão aí a partir da próxima semana ter acesso lá naquele link que eu coloquei do conteúdo completo. Para fechar, eu queria deixar uma mensagem final aqui e fazer um pedido que o professor faz em algumas ocasiões, né? Eu acho que nesse contexto de crise, a resiliência e a resiliência dos negócios vai ser testada, está sendo testada ao extremo. E tem dois caminhos aqui, né? E todos vocês que estão aqui assistindo esse webinar certamente já optaram pelo segundo, que é lutar por essa sobrevivência. Eu acho que vale no contexto da crise, mas vale também num contexto de normalidade, buscar sempre fazer gerar mais valor, crescer, gerar mais valor para o seu cliente, enfim. Então, essa ambição e essa vontade de crescer, ela é muito positiva para os negócios, né? E uma mensagem que o professor sempre deixa façam isso e cuidem da execução. Eu queria deixar uma mensagem que eu acho que quando a gente fala de ações, a informação hoje ela é tão disponível, provavelmente nada do que a gente falou aqui é completamente novo para vocês, né? Então, o que muda é a execução. E a gente fala, pô, conhecimento para ficar na prateleira não tem valor, né? Hoje em dia o mundo valoriza muito resultado. Então, uma pessoa é boa, dá resultado, então ela é boa. E para dar resultado tem que executar. Então, o professor fala, é bom quem executa. E ele faz um chamado para as empresas e vocês que estão na alta liderança que busquem isso, busquem a sobrevivência, busquem a melhoria. O Benchimol tem falado da questão, né, de começa a empurrar seu carro, que alguém venda, as pessoas ajudam quem está se ajudando. Então, façam esse movimento, executem as ações, não deixa ficar só no campo das ideias, porque a gente está um pouco numa luta contra o tempo. E façam isso por vocês, pela empresa de vocês e pelo nosso país, e contem com o nosso apoio. A gente vai seguir com uma série de webinars aqui durante esse período e continuamos também
nos relacionando com os nossos clientes, agora de maneira virtual, mas sem perder a essência de fazer junto. Então, a gente segue à disposição para apoiá-los nesse contexto. Agradeço imensamente a participação de vocês e desejo sucesso. Grande abraço.